Glória a Deus. A Deus seja toda a glória. A Deus seja toda a honra. E a Deus seja todo o louvor tributado, reverenciado, concedido. Só a Ele. A tua glória é para Ele, o teu louvor é para Ele. A tua adoração é somente dele. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 14. E a leitura será feita a partir do versículo 13. Jesus está entre nós. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor, evangelista Joséildo Anjos. Que Deus continue, pastor, conservando com saúde e lhe abençoando nesta empreitada ministerial que Deus tem lhe confiado, que é a congregação aqui da DPB Nova Mangabeira. Que Deus lhe abençoe. Obrigado pelo convite. Louvo a Deus pela vida também do nosso pastor, que está aqui conosco, nos abençoe. E os demais irmãos que aqui estão. Louvo a Deus pela vida do irmão Charles, que foi ali me buscar na minha residência. Deus abençoe o senhor e sua esposa e os demais cooperadores que estão aqui. Deus abençoe, viu? Quem encontrou, diga graças a Deus. Leiamos, queridos, a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram os pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Oremos. Querido Deus, a tua palavra foi lida, continua entre nós nesta noite, porque a tua presença já é notória neste ambiente, e como sempre faço, eu reconheço a minha dependência expressa de ti e da tua direção. Continue conosco e trabalhe da maneira que te apraz trabalhar neste lugar. Se o Senhor quiser, Jesus, batizar com teu Espírito Santo nesta noite, mesmo sendo uma transmissão de culto online, o Senhor tem poder para batizar com o Espírito Santo. Se o Senhor quiser repreender as enfermidades, independente do grau que ela esteja, o Senhor tem liberdade e autonomia para assim fazer, porque tu tens controle sobre elas, porque tu és a própria autoridade que repreende a força do mal e a força das enfermidades. Continue conosco e aplica a tua palavra em nossos corações, para a glória do teu nome. Os irmãos dizem: meus queridos irmãos, tendo em vista que estamos diante de um culto de missões, o Espírito Santo me confiou uma palavra para vos trazer, baseado no texto que nós acabamos de fazer a leitura. E o tema para a ministração de hoje é: por que devemos fazer missões? Você pode repetir comigo? Os irmãos que estão aí online, pelo canal do YouTube, e aqueles irmãos que aqui estão, digam assim comigo: por que devemos fazer missões? Muito bem. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um evangelho escrito por Mateus, que seu nome significa dádiva ao dom de Deus, em meados do ano 60 depois de Cristo. Mateus vai escrever este evangelho para tratar sobre Jesus, sendo ele o Messias, o ungido de Deus, separado e rei, aquele que governa em ambas as esferas, tanto na esfera terrena, porque ele tem domínio sobre ela,
como também na esfera espiritual, porque ele é o criador da esfera espiritual. Então Mateus apresenta Jesus como sendo ungido e rei, o Messias e rei. Meus queridos, nós estamos diante do evangelho mais extenso dentre os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, e dentre os 4 evangelhos que a Bíblia compõe. Falar sobre o evangelho de Mateus é falar sobre um homem que teve uma experiência empírica por Jesus, sendo ele convidado para ser um dos seus discípulos. Falar deste evangelho de Mateus é falar de um evangelho onde as suas narrativas particulares vão exaltar a divindade de Jesus e toda a sua aplicação no seu exercício ministerial, no tocante a um homem que vive e que exerce o seu ministério como pessoa, como homem, como cidadão. Então observemos que as leituras que aqui fazemos deste evangelho são leituras riquíssimas no tocante à sua base, o seu fundamento, que é Jesus Cristo. Eu quero ser bem rápido e objetivo na aplicação da mensagem, tendo em vista que o culto de missões é um culto, queridos, que muitas das vezes ele é tão desprezado por muitos, porque falar de missões é falar sobre perseguições, é falar sobre pressões, é falar sobre, muitas das vezes, momentos escabrosos dos seus missionários, dos pregoeiros. Mas falar sobre missões é falar sobre o triunfo da igreja em tempo de opressão. Então lemos aqui, queridos, o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, que vai tratar sobre a morte de João Batista. Observe que o início do capítulo 14, Mateus inicia narrando sobre a morte daquele que veio para preparar o caminho para o Messias, João Batista, aquele pregador do deserto que tinha em seu arcabouço de mensagens a mensagem sobre o arrependimento de pecado. Mateus inicia falando sobre João, e este capítulo 14, queridos, ele vai tratar também sobre a morte de João Batista. E a Bíblia diz, no versículo 12 do capítulo 14, e chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciar a Jesus. A Bíblia vai dizer que após a morte de João, Jesus era comunicado da morte do seu primo. E a Bíblia diz que Jesus, sendo comunicado, ele vai iniciar aqui as narrativas da primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, no versículo 13, quando ele ouve que João Batista fora morto e fora sepultado, a Bíblia diz que Jesus se retira dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Observemos, queridos, que este versículo 13 vai tratar sobre o momento de Jesus, aonde ele tenta se apartar da aglomeração, se apartar do povo, tendo em vista que o seu primo falecera. Mas o povo, sabendo que Jesus, ele atravessara de barco, o povo seguiu Jesus. E observe que este versículo 13 tem uma lição. Aí você me pergunta, Thales, qual é a lição do versículo 13? O tema da mensagem é: por que devemos fazer missões? E eu pergunto a você que está assistindo, por que devemos fazer missões? Você já parou para pensar por que a igreja faz missões? E você já parou para meditar neste versículo 13? A igreja, ela faz missões, ou nós devemos fazer missões, porque existe uma necessidade primaz, ou uma necessidade primária. Lendo esta mensagem, queridos, sobre a primeira multiplicação de pães e peixes, é muito rotineiro os pregadores pregarem no tocante à providência, no tocante ao Deus que vai providenciar mantimento. E o Espírito Santo, enquanto eu meditava, ele abriu os meus olhos espirituais para uma necessidade que a humanidade tem, que é a necessidade da compaixão de Jesus. Por que devemos fazer missões? Nós devemos fazer missões porque existe uma necessidade. E qual é a maior necessidade da sociedade, do mundo? A maior necessidade é a salvação dos perdidos, para que eles venham ter um encontro com a verdade que os liberta das mentiras do pecado. Então observe
que Jesus, mesmo tentando se apartar, uma necessidade que o povo tinha, o constrange para que ele venha tomar uma postura e venha agir. Observe que o versículo 14 diz: Jesus saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Quando falamos, queridos, da atuação de Jesus e da posição que Jesus toma em ser possuído de íntima compaixão, no original, ser possuído de íntima compaixão significa dizer que como as suas vísceras, como se as suas entranhas tivessem sido doloridas e corroídas pela situação degradável daquele povo que se encontrava naquele momento. E observe que aqui existe um interesse de Jesus em sarar as enfermidades. Quando falamos sobre missões, vale muito salientar, observe, que culto de missões é um culto de conscientização. E o que significa, Thales, conscientização? A palavra conscientização significa o ato de tornar consciente, ou seja, informar alguém ou receber uma informação a respeito de determinado assunto. Observe que conscientização consiste na ação de tomar conhecimento de algo, sendo que, observe, a partir de então, hábitos e atitudes poderão ser alterados para que se possa ajustar na nova realidade conhecida. Não adianta você ouvir milhares de pregação sobre missões se você não toma uma postura no tocante à obra de missões. Não adianta pregarmos e não vivermos o que centraliza o Evangelho, que o Evangelho centraliza a pregação e a propagação do reino, e isto é missões. Por quê? Porque aonde a mensagem de Jesus, ela chega, existe mudança de hábitos e mudanças de atitudes. Observe que por que devemos fazer missões? Nós devemos fazer missões porque almas estão sendo levadas para a morte eterna. E observe que este versículo 14, Jesus, ele sente a necessidade daquele povo. E o versículo 14 vai dizer que Jesus, ele curou os seus enfermos. Diga comigo, enfermos. Queridos irmãos, falar de enfermos vale muito salientar sobre alguns tipos de enfermidades que o seu ser humano possui. Quero falar primeiro sobre a enfermidade da alma. Um ser humano que está com a alma enferma é um ser humano que necessita urgentemente da atuação e da liberação da salvação por intermédio de Cristo, que é a própria palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Então observe que os perdidos que estão enfermos espiritualmente, eles precisam receberem a saúde através da graça, através de Cristo, com a liberação de salvação. Mas por quem essa salvação vai ser proclamada? Por quem esta mensagem vai ser proferida? Por quem essa mensagem vai ser verbalizada? Observe, você é o responsável para que os enfermos espirituais alcancem a saúde de suas almas através da propagação da salvação, que é o próprio Jesus Cristo. O Evangelho, ele ultrapassou séculos e milênios, porque Cristo é o fundamento deles, Cristo é a base deles, Cristo é o pilar dele. Eu só estou pregando porque Cristo me salvou. Você só está me ouvindo porque a graça te alcançou. Quem era você? Era um enfermo espiritual, não tinha saúde na alma, uma alma atribulada, imersa em uma multidão de pecados, mas a graça te alcançou, a mensagem de salvação te alcançou, e você foi redimido e aceito
como o Filho de Deus. Quem pode dizer glória? Enfermos espirituais, nós somos os responsáveis. Você é o responsável. De que maneira nós estamos se posicionando como igreja diante de uma necessidade tão crucial da humanidade, que são os perdidos, e muitas das vezes tapamos os nossos olhos para que não tenhamos uma atitude de pregação, de evangelização, uma atitude de obra social. Escute, para que haja um crescimento, a venda tem que ser tirada. E Deus, nesses últimos tempos, Ele vai tirar muitas vendas de obreiros, de ministros, da igreja, de membros e congregados que estão negligenciando a obra missionária. Repita comigo: Deus vai tirar a venda. Quem crê, dê glória a Jesus. Enfermos espirituais, mas também existe os enfermos físicos. Pessoas que estão com a sua carne enferma, pessoas que estão com o seu corpo enfermo. E qual é o tempo que nós estamos? Um tempo onde a peste está dominando o planeta Terra, está dominando o mundo. E aonde está a igreja diante desta sociedade que está enferma? Por que devemos fazer missões? Porque existe uma necessidade. Qual é a necessidade? A primeira necessidade crucial, principal. Repita comigo: salvação dos perdidos. Agora fale para você mesmo e diga assim para você: eu preciso me posicionar. Você que está ouvindo pelo YouTube, diga: eu preciso me posicionar. A igreja precisa tomar uma postura. Breves que menjou vendia cal e terra magai. A Bíblia vai nos informar que Jesus, Ele nos confiou autoridade sobre os enfermos. Quando vamos ler, queridos, o Evangelho de Jesus, abra sua Bíblia. Segundo escreveu Marcos, capítulo 16, dos versículos 17 em diante, a Bíblia vai dizer: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e quem deu esta autoridade? A Bíblia afirma que Jesus confiou a autoridade à igreja para repreender as enfermidades. Em primeiro ponto, a enfermidade espiritual, salvação das almas, dos perdidos. Em segundo ponto, uma necessidade física. Através da tua mão, Deus vai operar milagres. Eu vou profetizar para ver se tem crente vivo aqui, para ver se você desperta e dá glória. Deus vai usar a tua mão para operar milagres. Tem alguém aqui no púlpito que recebe esta palavra? Tem alguém pelas redes sociais que recebe esta palavra? Deus te confiou a autoridade pela palavra sobre as enfermidades. Use a autoridade que você tem em Deus e pela palavra. Tales porque devemos fazer missões, porque a autoridade nos foi concedida. Jesus nos deu legalidade para usufruirmos
do poder do seu evangelho? E de que maneira você está aproveitando esta legalidade que Jesus deu? Será que você está usufruindo do poder do evangelho que ele te deu? Ou você está negligenciando a autoridade bíblica que você tem e você não usa? Por que devemos fazer missões? Segundo ponto, porque temos autoridade. Porque a autoridade nos foi concedida. Observe o versículo 15 do capítulo 14 de Mateus. E sendo chegada a tarde, irmãos, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Observe que esse versículo 15, a tarde, queridos, ela tem um período de divisão. O período aqui desse versículo 15, e sendo chegada a tarde, é o primeiro período da tarde, que é cerca de 3 horas. Aqui, aproximadamente, era 3 horas da tarde, quando os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, o lugar é deserto. Mas observe, o lugar é deserto, mas Jesus está nele. O que significa dizer que mesmo que o lugar seja dificultoso, a dificuldade do ambiente não impede que Jesus esteja lá. Então eu estou pregando para alguém que às vezes se questiona o ambiente onde está e diz: Senhor, será que tu estás aqui? Aí Jesus diz para você: pelo fato de você ter anseio pela minha presença, pelo fato de você estar se posicionando diante da minha palavra com autoridade e obedecendo os meus princípios, o lugar é deserto, mas a minha presença é garantida lá. Vou repetir para ver se tem crente que acorda. O lugar é deserto, mas a presença de Jesus é garantida lá. Minha irmã, Deus está neste deserto. Observe. Aí no deserto os discípulos se posicionam diante de Jesus dizendo: despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha o que Jesus me disse. Porque devemos fazer missões. Porque assim como Jesus tinha o interesse de alimentar quem necessitava de comida, a igreja tem que ter o interesse de alimentar os perdidos com a palavra. Enquanto os discípulos dizem: libera, despede. Mas Jesus é tão incrível, porque no versículo 16 Jesus diz: e Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhes voz de comer. Essa expressão no comentário bíblico de Moody vai dizer que essa expressão aqui que Mateus escreve, que Jesus manda os discípulos dar de comer à multidão, é para que os discípulos viessem se despertar pela presença de Jesus, de que aonde Jesus está, o milagre, ele é passível de acontecer. Então quando Jesus disse para os discípulos: dá-lhes voz de comer, é como se Jesus estivesse dizendo para eles: desperte vocês, porque quem está aqui é quem tem autoridade sobre a necessidade. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: vocês estão precisando acordar e compreender quem está perto. Tem horas que o deserto e a necessidade ofusca a essência de Jesus na sua vida. Mas observe, Jesus queria que os discípulos tivessem ciência de que ele era a própria prosperidade, a própria providência encarnada. Por que devemos fazer missões? Porque quem nos vocaciona não são os discípulos. Quem nos vocaciona é o mestre chamado Cristo. Você não entendeu, senão você estava mais vivo, estava dando glória. Eu estou dizendo para você que quem te vocaciona não foi o homem. Quem te vocaciona foi o mestre. Aquele que tem domínio sobre a chamada. Aquele que tem domínio sobre a tua ferramenta. Aquele que tem domínio sobre o teu ministério. Então use a autoridade que ele te confiou. E valorize a essência provedora de Jesus ao teu lado. Porque devemos fazer missões. Porque o provedor está do lado. É deserto, mas o provedor está lá. Diga comigo: o lugar é deserto, mas o provedor está no deserto. Fale mais alto: o lugar é deserto, mas o provedor está no deserto.
Dá-lhes voz de comer. Eu quero utilizar esta expressão para a igreja e fazer uma pergunta em cima daquilo que eu falei. De que maneira você está valorizando a autoridade provedora de Jesus no seu chamado? Chega de desprezar a autoridade de providência de Cristo. Os perdidos precisam observar visivelmente a tua postura como cristão perante a sociedade. Mas os necessitados, os perdidos, também precisam sentir a graça de Cristo através de você. Não adianta você ter uma aparência de que tem, mas não tem. Não adianta a igreja da atualidade pós-moderna do século 21 ter uma capa de graça, quando na verdade o seu núcleo, o seu coração está vazio de Deus. O que nós aprendemos aqui é que nós devemos valorizar a essência de Cristo. Se a obra missionária não tivesse Cristo como a sua essência e mola propulsora para o seu crescimento, a obra missionária não estava progredindo até onde está hoje. Então observe, como é um culto de missões, eu quero atrair o seu entendimento e o seu olhar para essa direção, para que você se posicione. Se você não se posicionar, ninguém vai tomar uma postura por você. Chega de se autodepreciar. Chega porque você não tem capacidade, porque não tem formação, porque não tem autoridade para pregar, porque a sua voz é mansa, porque a forma como você fala é muito calmo, não tem eloquência. Use a autoridade que pela palavra você tem. Dá-lhes voz de comer. Olha o versículo 17. Pastor Joséildo. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Por que devemos fazer missões? Por que devemos fazer missões? Nós devemos fazer missões, porque mesmo quando as alternativas são escassas, Deus sempre tem separado 5 pães e 2 peixes no meio da multidão. Observe que quando você olha, você vê tudo seco. Você diz: Senhor, como é que eu vou alimentar o povo se eu não tenho um pão, se eu não tenho um peixe? Mas observe, mesmo que ninguém tenha um alimento na tua ótica, tem um menino lá, tem um jovem no meio da multidão que tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Deus sempre tem alguém para te ajudar em tempo de seca. Por que devemos fazer missões? Porque Deus sempre levanta um companheiro nas lutas. Deus sempre levanta uma companheira nas guerras, para que você dê continuidade à ordem de Jesus. E a continuidade da ordem foi dar de comer. Então o que é que os discípulos fizeram? Foram procurar. O que é que você tem que fazer nesse tempo? Procura o pão e procura o peixe. Que Deus está dizendo para você: você vai achar no meio da multidão. De que maneira você está olhando para o teu chamado, para o teu ministério? Porque você está vivendo um tempo de escassez. Obedece a ordem. Se a ordem é vai, se levanta, mulher. Se levanta, obreiro. Se levanta, mocidade. Toma uma postura e obedece a ordem de Jesus. Eu vou dizer uma frase que eu estava estudando à tarde e o Senhor me confiou. A impossibilidade, se você quiser anotar, anote. A impossibilidade na mão de Jesus se torna milagre. Tem alguém vivo, dê um glória. A impossibilidade na mão de Jesus se torna milagre. O milagre vai ser gerado dentro de uma necessidade. Como eu sinto graça e vou dizer: Deus está operando um milagre no mundo espiritual, na vida de alguém nesta noite aqui.
Thales, a necessidade é grande demais, mas Deus está usando a necessidade para gerar milagres, para gerar milagres. Eu estou com vontade de pregar e eu vou repetir até você entender. A necessidade vai gerar milagres, vai gerar milagres, vai gerar milagre. Só quem crê nesta palavra, levante a tua mão direita e tributa a glória, tributa louvor, porque Deus está dizendo: eu vou gerar milagres. Por que devemos fazer missões? Porque em toda situação adversa da nossa chamada como homem, como mulher de Deus e pregoeiro do seu evangelho, Deus sempre nos surpreende em tempo de crises. Todo verdadeiro cristão, ele prova as surpresas de Deus no decorrer da sua chamada. Todo mundo que me ouve aqui, quem nunca recebeu uma surpresa de Deus, uma intervenção pontual de Deus nas tuas maiores necessidades? Porque quem serve a Deus com fidelidade e sinceridade, Deus tem interesse em abençoar. Eu vou repetir para ver se você acorda, dá um glória. Quem serve a Deus com sinceridade, quem serve a Deus com integridade, Jesus, Deus tem interesse em abençoar. Por que devemos fazer missões? Observe que Jesus no versículo 17 vai dizer que só tinha os discípulos dizem, 5 pães e 2 peixes, certo? Por que devemos fazer missões? Porque a palavra que através de nós é pregada, gera no pecador nutrientes que ele não tem por causa do pecado. Você quer saber quais são os nutrientes que o pecador não tem? E pela pregação que você faz, ele recebe. Observe que eu estava estudando um pouco sobre as características dos pães e dos peixes. Eu estava estudando sobre isso e o Senhor me levou para uma esfera espiritual para comunicar algo a vocês. Observe, queridos, que falar sobre peixes, quando falamos sobre este animal, nós valemos salientar que ele, queridos, ele é um animal ingerível, que você, quando se alimenta dele, você ingere muito cálcio. O peixe é rico em cálcio. E o que significa cálcio na carne do peixe? O cálcio no nosso corpo, ingerindo peixe, ele vai produzir, queridos, fortificação para a nossa estrutura óssea. E quando nós olhamos para um pecador sem Jesus, a sua estrutura espiritual ele está deficiente, porque não tem cálcio espiritual para dar sustentabilidade aos seus ossos. Então, quando pregamos o evangelho de Jesus, mesmo que tenhamos poucos pães e poucos peixes, quando Jesus estende os pães e abençoa e parte, da mesma forma com o peixe, aqueles que se alimentam desses peixes, eles vão receber em sua alma fortificação na sua estrutura, para que eles tomem uma postura de adorar a Jesus como sendo o seu único Salvador e como sendo o seu único Senhor. Quando pregamos o evangelho do reino, nós damos oportunidade para o pecador de ser nutrido pelo cálcio espiritual. Quando falamos também sobre peixe, vale salientar que na sua compostura, quando alimentamos dos peixes, nós adquirimos mais uma fortificação para a nossa imunidade, através do zinco. Quando falamos sobre fortificação para a imunidade corporal, trazendo para o mundo espiritual, nós sabemos que quanto mais a nossa imunidade está protegida, está em alta, os vírus, eles não têm poder para nos deixar cabisbaixos ou esmurecidos ou enfermos pelo seu contágio. E eu quero utilizar um vírus chamado pecado. Observe que quando pregamos o evangelho do reino e se vimos peixes para os perdidos, eles recebem da parte de Deus imunidade contra as práticas do pecado. O que é isso, Thales? Jesus, através de você, ele fortifica o pecador arrependido com imunidade espiritual, para que ele combata o pecado pelo poder da sua palavra. Quando também falamos sobre peixes, nós falamos sobre uma substância, queridos, chamada ômega 3, que nós nos alimentamos e usufruímos dos encapsulados das farmácias.
O nosso corpo, para você ter ciência, ele não produz ômega 3. Só se nós ingerirmos através dos encapsulados que compramos. E observe que pelo fato do corpo humano não produzir ômega 3, quando ingerimos os peixes, a nossa alimentação se torna mais balanceada e o nosso corpo e a nossa vida fica mais imune contra as investidas das doenças. E observe, Thales, o que é ômega 3? O ômega 3, queridos, é um ácido graxo que auxilia e evita a formação de placas de ateroma, que são responsáveis pelos entupimentos dos vasos sanguíneos. Quando você prega o Evangelho de Jesus, a palavra de Cristo, ela tem tanta autoridade, que aquilo que está entupido na tua vida, Deus começa a desentupir. Os vasos circulatórios que estão obstruídos, em uma linguagem técnica que é da enfermagem e da medicina, sabe? Os vasos que estão obstruídos, eles são desobstruídos pelo poder da pregação do Evangelho, pelo poder da pregação da palavra. Então escute, por que devemos fazer missões? Porque quando entregamos o pão e quando entregamos o peixe de maneira específica para o pecador, que uma desobstruição das suas veias que estão entupidas, ou seja, o sistema circulatório, ele vai ficar saudável. Deus, através de você, ele dá saúde para o sistema circulatório espiritual daquele pecador que está se arrependendo. Glória a Deus, sinto Jesus aqui. Deus está trabalhando no teu sistema circulatório espiritual. Se você crê, receba esta palavra nesta noite. Deus vai começar a desobstruir algumas veias que estão entupidas nesta noite. Então recebe este peixe que Deus começa a liberar do trono da graça, para que você seja fortificado através da sua palavra. Por que devemos pregar o Evangelho? E por que devemos fazer missões? Nós devemos fazer missões, queridos, porque se alimentar de peixes e se alimentar de ômega 3 de maneira específica, através da palavra, vai reduzir o diabetes, ou seja, o grau acentuado de açúcar na nossa corrente sanguínea vai ser equilibrado. E você que não ingeria mais mel, você que não podia comer nada doce, você que não tinha capacidade de suportar a palavra de Deus sendo pregada de maneira mais forte, uma doutrina mais pesada, que qualquer coisa você estava desviando, quando você começa a ouvir a pregação da palavra, e você deixa o Espírito Santo gerar em você mudança, você se torna apto para suportar uma pregação mais sólida, uma pregação mais rígida, não se desviando dos caminhos de Deus, porque a ômega 3, através da palavra, te dá equilíbrio nas tuas correntes sanguíneas, no açúcar do teu sangue espiritual. Falar sobre o ômega 3, queridos, ele vai produzir também um combate contra o risco de pessoas que têm asmas. Pessoa que tem asma não consegue respirar com facilidade. Ô irmão, se você estiver entendendo, você vai dar um glória. Quem tem asma não consegue respirar com facilidade. Quando você se alimenta do Evangelho de Jesus, a sua vida respiratória espiritual, ela começa a receber força. O que é isso? Os teus pulmões espirituais são fortificados. Vou repetir para ver se tem crente que recebe essa palavra. Os teus pulmões espirituais, eles são fortificados. Observe que quando Jesus diz, rapaz, estes 5 pães e peixes, esses 5 pães e 2 peixes que eles têm, traga para cá que eu vou abençoar. O que é isso, Thales? Jesus, ele vai estender os pães e vai dar graças. O que dá graças? Ele vai agradecer a Deus. E na medida que ele agradece ao Pai pelo pão que está na mão, o milagre, a multiplicação acontece. Porque devemos fazer missões. Nós devemos fazer missões porque o pouco que temos nas mãos de Jesus, é ambiente de prosperidade espiritual. Observe, para me encerrar agora, já vai dar 9 horas.
pão que está na mão de Jesus, ele vai gerar justamente alimentação para todos aqueles que estão necessitados, que estão sentados sobre a erva. Porque devemos fazer missões? Porque a capacidade de prosperidade de Jesus é superior à nossa capacidade cognitiva de entender e de conseguir resolver problemas ou conseguir obter alternativas para alimentar aqueles que estão com fome. Então entenda, você é apenas o canal, mas o peixe que está na mão vai ser um instrumento utilizado para alimentar quem está faminto. Por que devemos fazer missões? E agora eu encerro. Versículo 20. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos. Quantos cestos, irmãos? Quantos cestos, irmãos? 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 pessoas, 5.000 homens de maneira específica, além das mulheres e crianças. Em torno aí de 12.000 pessoas, cerca de 12.000 pessoas foram alimentadas por Jesus. Por que devemos fazer missões? Porque Jesus como fonte, guarde isso pelo amor de Deus, para você não esquecer. Porque Jesus como fonte de milagres, quando Ele está em mim e quando Ele está em você, a nossa capacidade natural de resolver problemas, ela é sufocada pela capacidade espiritual que Jesus te concede pelo poder da sua palavra. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus e o missionário, ele é tão perseguido? Porque o crente verdadeiro com Jesus, ele tem ciência que ele vive em duas dimensões. Primeira, dimensão natural. Segunda, dimensão espiritual. Quem verdadeiramente é crente em Jesus e conhece o poder do Evangelho, ele anda, queridos, com a mente no mundo natural e com a sua mente no mundo espiritual. Por isso que o crente, por isso que o missionário, ele é perseguido. Por quê? Porque as nossas capacidades naturais, diante do poder do Evangelho, ela é sufocada pela capacidade espiritual que Jesus dá para aquele que obedece o seu chamado. O que eu estou dizendo com isso é que tem coisas no mundo espiritual que a tua capacidade cognitiva natural não vai conseguir resolver. Escuta, irmãs, tem coisas que às vezes as senhoras querem fazer, os jovens querem resolver, os obreiros querem tomar uma atitude diante de algo e não conseguem resolver, porque a capacidade cognitiva, o natural, é submissa à capacidade espiritual. E o que é que acontece na vida daqueles que obedecem o seu chamado e pregam o seu evangelho e fazem a obra de missões em meio a uma situação onde não tem alternativa? Pela capacidade espiritual que Deus te dá, você começa a observar saídas de Deus, alternativas espirituais. Quando você chega em um ambiente que você olha para a direita e para a esquerda e você não vê saída, perdeu um parente aqui, a porta se fechou lá, aí você diz: Deus, eu vou deixar a chamada, eu vou entregar a igreja, eu vou entregar o departamento, eu não vou orar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou cantar mais. Aí de repente Deus abre o teu entendimento espiritual e diz: fica tranquilo, porque os cinco pães e os 2 peixes que é incapaz para alimentar a multidão, na minha mão eu alimento todos aqueles que necessitam de comida. O que Jesus está dizendo é que pelo teu olhar natural, aquilo que você está passando não tem jeito, a tua chamada não cresce, o teu ministério não cresce, nada se desenvolve, mas pelo poder do Evangelho, ele diz: bota o pão na minha mão, bota o peixe na minha mão, só nesta noite aqui, quem vai colocar a tua chamada na mão de Jesus, quem vai colocar o ministério na mão de Jesus? Eu quero repetir para ver se você dá glória. Coloque nesta noite a tua chamada na mão de Jesus. Diga para ele: Senhor, recebe a minha chamada, toma o meu ministério, me usa como tu queres, fala do jeito que tu queres, me usa da maneira que tu queres. Te prepara, porque Deus vai começar a te soprar, vai começar a te surpreender e vai multiplicar o pão e o peixe que está em sua mão. Quem crê nesta palavra, dê um glória a Jesus. Pastor Joséildo, eu queria fazer oração pela igreja rápido, posso fazer? Fiquemos em pé, os irmãos que aqui estão,
Você que está em sua casa, se você puder ficar em pé, mesmo se não puder, você vai ser alcançado por esta oração. Por que devemos fazer missões? Guarde esse tema e essa mensagem. Esses pontos que nós traçamos aqui hoje. Faltam alguns pontos, depois nós iremos terminar. O que é a tua dificuldade para Jesus? O que é a tua enfermidade para o Cristo que tem poder sobre ela? Você que me ouve pelas redes sociais, você crê que esse pão que você tem vai ser multiplicado? Você crê que esses poucos peixes que está no meio da multidão Jesus vai multiplicar? Eu quero trazer isso para uma ótica missionária. O pouco que tu tem, Deus vai dar multiplicação para que o seu reino seja propagado. Eu quero trazer essa mensagem para voltar para nós, para que tomemos uma postura diante desta crise e diante deste tempo de necessidades da sociedade brasileira e mundial, da igreja como um todo, dos perdidos como um todo. E eu quero que aonde você estiver, você feche os seus olhos se você quiser, porque eu irei orar juntamente com você. Nós iremos orar para que Deus nos dê um espírito quebrantado, para que venhamos ter compaixão dos perdidos, para que a nossa alma seja voltada para saciar a necessidade espiritual daqueles que estão mortos espiritualmente, daqueles que precisam de peixe, daqueles que precisam de pão, daqueles que precisam de comida. Feche os olhos que eu vou orar por você, querido Deus e eterno Pai. Senhor, a tua palavra foi pregada da maneira que o Senhor quis. É bem verdade, Pai, que estamos em uma transmissão pelo canal do YouTube. Mas o Senhor tem nos comunicado, Senhor, algo nesta noite. Que é de extrema necessidade para a igreja atual. Senhor, de que maneira nós estamos fazendo missões? De que maneira nós estamos nos posicionando diante de uma multidão que está com fome? Qual é a nossa postura? Será que a nossa postura, Pai, é a postura dos discípulos? Para despedir aqueles que estão com fome, porque a hora já é avançada e não tem condições de comprar alimento? Ou a nossa postura está sendo de acordo com a tua postura, Senhor? Uma postura de ter fé, mesmo no pouco que se tem em mãos, nas alternativas pequenas. Deus, nesta noite, nos constrange a termos desejos por almas, para chorarmos por vidas, para termos amor pelos necessitados. Senhor, eu quero clamar pelo teu filho e tua filha que estão agora assistindo, que por causa desta pandemia, Senhor, o seu chamado foi sufocado. O seu ministério, Senhor, foi suprimido pelas perdas. O seu ministério foi suprimido pelas enfermidades. Ah, Deus, quantas inquietações, quantas queixas, quantas dores. Mas nós não podemos parar, Senhor, de fazer missões. Alcance o teu filho e a tua filha agora, aonde ela estiver em sua casa. Quem sabe, Senhor, em seu ambiente de trabalho agora, acompanhando esta transmissão. Aqueles que estão aqui no templo, eu quero te pedir agora, aonde há um coração necessitado, aonde há um coração necessitado dizendo: Deus, me usa como tu queres, me levanta como tu queres, me quebranta para que o meu coração, Senhor, seja constrangido para chorar por almas, para pulsar por almas, para gemer pelas almas, para colocar a face no pó por almas. Eu quero te pedir agora, aonde há alguém com este propósito, enche ele agora, enche ela agora, renove ele agora, renova ela agora, e vai nutrindo a sua alma, nutrindo o seu ministério, nutrindo o seu chamado, pelo poder do Evangelho. Pai, agora, em nome de Jesus, neutraliza, Senhor, as enfermidades, neutraliza o poder, Senhor, deste vírus maldito,
que tem dominado pessoas, Pai, quem sabe, pessoas que estão acometidas deste vírus, agora estão assistindo a transmissão. Agora, Senhor, nós repreendemos, pelo poder que há no Teu nome, agora que todo vírus que está na corrente sanguínea do Teu filho e da Tua filha, agora seja queimado, seja repreendido, e ele seja curado, ela seja curada, pelo poder que é na Tua palavra, pelo poder que é no Teu nome. Nós profetizamos cura, saúde, porque Tu és o Cristo que libera a saúde. Nos constrange e nos ajuda para que possamos, Senhor, refletir sobre a obra de missões. É isso que eu te peço e te agradeço, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E você que está afastado da igreja, está assistindo pelas redes sociais, você que está afastado, está desviado dos caminhos do Senhor, se você aceita receber esse cuidado de Jesus, receber esse tempo de crescimento, receber o perdão dos seus pecados, digite aí no chat do YouTube, dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Não deixe para amanhã, é hoje o que Ele tem para fazer por você. Digite nos comentários: eu quero aceitar a Jesus, porque te prepara. Há um tempo de crescimento chegando para você, há um tempo de projeção, há um tempo de glorificação de Deus, através da tua boca, do teu chamado e da tua postura diante da obra de missões. Levanta e toma posição e aceita Jesus como Salvador. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aí você vai cantar assim comigo. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aquele quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Graças a Deus. Queremos agradecer a Deus primeiramente e ao nosso amigo pregador Thales. Deus abençoe, continue ajudando o seu servo. Queremos agradecer toda a audiência que nós tivemos aí das redes sociais. Que Deus abençoe a cada vida que aí está, as representações que aqui estão. Que Deus abençoe, nos ajude em nome de Jesus. Queridos, queremos avisar que terça-feira ainda estamos continuando, dando continuidade aos nossos cultos online, tá certo? Então às 19 horas você vai conectar, compartilhe, chama alguém para escutar a palavra de Deus. Estamos aqui no culto de instrução, das 19 às 21 horas, eu aguardo vocês terça-feira. Quinta-feira também, estamos também aqui na transmissão online, das 19 às 21 horas, tá bom? Domingo, nós estamos aí com a Escola Bíblica Dominical. Eu peço a você, compartilhe, está sendo uma bênção. Das 9 às 11. A primeira etapa, a lição dos jovens, e a segunda etapa, a lição dos adultos. Está uma bênção. Então compartilhe na EBD online, em nome de Jesus. E à noite, vamos fazer o culto com a família, o culto da família, domingo, que é o terceiro domingo. Vamos dar continuidade ao culto online em nome de Jesus. Algum aviso mais? Algum aviso? Não. Muito bem. Então queremos agradecer mais uma vez a Deus e a todos os irmãos que estiveram aqui, uma participação para esse culto online ser realizado. Também, outros irmãos, queremos avisar os irmãos que tiver interesse de adquirir as lições,
tá certo? Procure o nosso irmão Henrique, tá bom? Eu vou pedir aos irmãos que se interessem para comprar a lição. Irmãos, é uma relíquia para todos nós. Eu costumo dizer que a Escola Bíblica Dominical é uma escola teológica do mundo. Ah, pastor, mas não está aberto às igrejas. Mas, irmão, está o culto online aí, a EBD no seu lar, entendeu? Tudo certinho. E se porventura voltar, e você já está com a lição em mão, tá bom? Então, as classes que estão nas atividades aí, procure nosso irmão Henrique, se porventura, ou se for possível, compre, dê o dinheiro, porque nós queremos aí, pelo menos dar os 50% ao nosso amado irmão para comprar a lição, tá bom? Então, faça isso e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu convido a todos para ficar de pé, aonde você estiver, se você também puder ficar de pé, fique, e nós vamos orar, agradecendo a Deus este momento, culto online, em nome de Jesus. Dessa feita, queremos chamar mais uma vez o meu irmão, pastor Josinaldo, ele vai orar por todos nós e vai implementar as bênçãos dos apóstolos em nome de Jesus. Meus irmãos, oremos ao Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, nós te oramos, ó Pai, e queremos, ó Senhor, através desta oração, te agradecer, Senhor. Obrigado por esta noite, Senhor, a qual nos permitisse na tua presença. Obrigado também, Senhor, pela tua palavra, a qual foi ministrada